liberdade espiritual e famílias abençoadas. E hoje nós queremos ministrar sobre generosidade e contentamento. Amém? Vencendo a avareza. Vencendo a avareza. Como isso é importante. Por si o nosso coração já é um coração avarento. A nossa vida já é. Você não precisa fazer esforço para ser avarento. E a avareza não tem a ver só com dinheiro. A avareza tem a ver com a vida. Tem gente que só presta se é com ele. Se não for com ele, não presta. Sabe? Isso é avareza. É avareza quando você quer apenas para você. Quando você acumula só para você. Quando a bênção está só sobre você. Nós lemos esses dias Lucas capítulo 6, versículo 38, que Jesus diz assim: dê e se lhe será dado a vocês uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante darão a vocês, porque com a medida que usarem também será usada para vocês. Aleluia. Sabe, o apóstolo Paulo também nos ensinou durante esse tempo, pelo Espírito Santo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, que nele vocês foram enriquecidos em tudo, amém? Nós somos ricos em tudo, amém? Nós somos ricos em tudo, em tudo, irmão. Não temos falta. Não temos falta. Deus já nos deu tudo o que precisamos. Deus já nos entregou tudo o que precisamos. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. E foi poderoso essa caminhada, né? Como eu falei, nós ministramos sobre isso. E hoje nós queremos falar sobre generosidade e contentamento, vencendo a avareza. Lucas capítulo 12, versículo 15 vai dizer assim: então lhes respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque não existe só uma avareza, existem várias avarezas. Amém? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não se resume a isso. Apesar do mundo pregar isso para a gente, apesar que a vontade de acumular nos fala sobre isso, que nós seremos reconhecidos, ou que nós seremos abençoados a partir daquilo que nós temos, aquilo que o Evangelho diz é totalmente diferente. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, vai dizer assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Amém? Quantos creem nessa palavra? De todas as formas, para que possam ser generosos. Entenda, o enriquecimento ele só tem um propósito: a generosidade. Toda vez que Deus lhe dá aquilo que é a mais daquilo que você precisa, porque é um texto bíblico que diz assim: não gaste dinheiro naquilo que não é pão. E o que é pão? Pão é aquilo que eu preciso. Pão é aquilo que eu preciso para sobreviver, é a minha comida do dia a dia. Então, se Deus está nos dando mais do que nós precisamos, sabe, para viver, pode ter uma certeza: Deus está nos dando para que nós sejamos generosos, amém? Deus está nos dando para que eu e você venhamos ser generosos com aquilo que Ele tem nos entregue para o louvor da glória dele. Mas eu só posso ser generoso a partir do pressuposto de que eu não sou avarento. Porque a grande inimiga da generosidade é a avareza. A avareza é a inimiga da generosidade. E muitas vezes nós queremos só para a gente. Então como eu devo fazer, sabe, para não me tornar uma pessoa avarenta? Quais são os caminhos que eu devo tomar? Por onde é que eu devo andar, sabe? Porque nós vemos no mundo de hoje, irmão, a vida e o coração de muitas pessoas insatisfeitas com a família, insatisfeitas com o salário, insatisfeitas com a amizade, insatisfeitos, sabe, com os relacionamentos, insatisfeitos, sabe, com aquilo que tem. E isso tem trazido em nós doenças, muitas vezes até psicossomáticas, ansiedades, problemas. Por quê? Porque não há um contentamento com aquilo que Deus entrega. Não há um contentamento com aquilo que Deus me dá, sabe? E muitas vezes, sabe, a generosidade e o contentamento é o antídoto para uma vida avarenta. É como se fosse a cura daquilo. É
como se fosse a cura daquele ambiente. Porque quem está contente em Deus, sabe, querido, ele está vivendo uma vida satisfeita no Senhor, satisfeita naquilo que Deus tem feito sobre a vida dele. O salmista Davi, no Salmo 116, versículo 12, ele vai dizer assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem. Entenda, quanto mais você se relaciona com Deus, você não procura aquilo que Deus tem para te dar, mas você procura aquilo que você vai entregar a Deus. Não tem a ver com aquilo que eu serei abençoado, mas tem a ver com aquilo que eu tenho, aleluia, para entregar ao Senhor a partir de hoje. Existem pessoas que passam a vida toda na igreja só querendo, só tendo. Quem sabe a sua oração nessa noite deveria mudar, e você poderia dizer: o que eu darei ao Senhor? O que é que eu posso entregar ao Senhor? O que é que eu posso dar a Deus por todos os benefícios que Ele me tem? Então, para você alcançar a vitória sobre a avareza, nós temos alguns pontos que eu quero falar hoje. Primeiro, a generosidade que você tem, ela deve ser extravagante. Ela pode ser extravagante. Porque muitas vezes a nossa generosidade é uma generosidade que a gente dá daquilo que sobra. E o texto de João, capítulo 12, versículo 3, vai contar a história de uma mulher chamada Maria. E a Bíblia vai dizer assim, que Maria pegou um frasco de nardo puro, para que era um perfume caro. Ela derramou sobre os pés de Jesus, e ela enxugou os pés de Jesus com os cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância daquele perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, sabe, que mais tarde iria traí-lo, objetou e disse: por que esse perfume não foi vendido e dado dinheiro aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, a Bíblia vai dizer, sabe, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ele costumava tirar aquilo que era colocado lá. E Jesus respondeu: deixa em paz, ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Aquela mulher não entregou um pouco de perfume a Jesus. Aquela mulher, ela foi extravagante. Aquela mulher, ela entregou todo o perfume. Ela jogou os pés de Jesus, ela limpou os pés de Jesus, ela lavou os pés de Jesus, sabe, com aquele perfume. Deus não quer que você dê uma entrega pela metade para Ele, mas que a sua entrega para Deus seja uma entrega plena, que você venha entregar de uma forma plena para o Senhor. Eu acho, e eu gosto muito daquele texto, quando Jesus ele vai até o templo, e Jesus vai até o templo, e ele para olhar um local específico. Que local foi esse, pastor? Jesus olha o gasofilato. Jesus vai no templo sempre. Ele vai para ensinar, mas em duas ocasiões Jesus vai para o templo para fazer outras coisas, sabe? A primeira ocasião que ele vai para o templo para fazer uma coisa diferente foi para ele olhar o gasofilato. E a segunda é quando ele vai para expulsar os cambistas, dar chicotada no povo. Mas todas as duas vezes que Jesus vai para o templo, ele vai olhar sobre o dinheiro, sobre aquilo que nós fazemos com o dinheiro. A primeira vez ele vai olhar sobre o que nós entregamos. E a Bíblia vai dizer que as pessoas estavam entregando muitas coisas. As pessoas estavam entregando fortunas. Tem um texto que diz assim: e deitavam fortunas naquele lugar. Mas a Bíblia fala que tinha uma viúva pobre, que ela entregou 2 moedinhas de bronze, que equivale a 30 minutos de trabalho de um trabalhador daquela época. 30 minutos. É como se fosse R$3 hoje. E olhe lá. E aquela mulher entrega lá aquele dinheiro, e a Bíblia fala que Jesus para tudo naquele momento, e ele diz assim: para tudo. Por quê? Porque só uma entrega extravagante faz o coração de Deus parar. E Ele vai parar na pessoa que é extravagante, na pessoa que entrega tudo, na pessoa que não é meieira, na pessoa que não está no quase, na pessoa que sobe aqui, e ela não sobe só para balançar a bandeira, ela sobe para entregar tudo, irmão. Sabe, é como se ela estivesse dando murro no diabo assim.
na intercessão. A pessoa que sobe aqui para cantar, mas não sobe de qualquer jeito, sobe para entregar tudo. É esse ambiente que vai chamar a atenção do coração de Jesus. Não é uma entrega parcial, porque a entrega parcial não chamou a atenção dele. A entrega parcial chamou a atenção das pessoas, porque nós estamos acostumados com a quantidade, mas Jesus está acostumado com a intensidade. É totalmente diferente. Não é quanto nós damos, é quanto sobra que importa para Deus. É quanto sobra do meu tempo. Eu estou orando, estou lendo a Bíblia 1 hora por dia, mas o outro tempo você esquece de Deus o dia todo. Quanto tempo você tem entregue ao Senhor? A sua vida tem sido uma vida totalmente entregue a Deus? É claro, nós estamos falando sobre prosperidade bíblica, mas a prosperidade ela vem de um coração entregue, de um coração intenso, de um coração que é extravagante na sua generosidade, naquilo que ele entrega. Deus deseja uma entrega plena, não necessariamente em quantidade, mas com aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos entregou, que seja pouco, aleluia, sabe? Mas que seja intenso, mas que seja com toda a força. Parece que Deus gosta de intensidade. Quando Jesus, ele vai dizer, as pessoas perguntam para ele, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, vocês não sabem? Amem ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. Entenda que por 4 vezes ele está falando de amor, mas ele está colocando de todo. Por quê? Porque corre um sério risco da nossa vida não ser de todo. Corre um sério risco da nossa vida ser pela metade. Corre um sério risco da nossa entrega ela não ser uma entrega total. Por isso que ele falou assim, olha, tem que ser com toda a força. Não deve ser com força, tem que ser com toda força. Por isso que ele diz, deve ser com toda a alma. Não deve ser de alma só, tem que ser com toda a alma. Ele diz que seja com todo o entendimento. Ele não está dizendo que seja apenas com entendimento, mas seja com todo o entendimento. Você está entendendo? Então a nossa generosidade, ela precisa ser extravagante. Na verdade a nossa vida tem que ser extravagante em tudo que nós fizermos para Deus, sabe? Nós temos que extrapolarmos. Eu creio que Deus está levantando você para um tempo onde você vai passar daquilo que é natural, aquilo que foi colocado além. Você vai fazer além daquilo que foi proposto para você. Você vai fazer muito mais daquilo que foi proposto para você. Se botaram para você para correr 1 milha, você vai correr 2, porque você será extravagante. Aleluia. Aleluia. Se pediram uma capa, você vai entregar tudo, não só a capa, porque você é extravagante. A entrega extravagante, ela incomoda pessoas à sua volta, incomoda o diabo, incomoda o mundo. E quem sabe você já ouviu a pessoa dizendo, você só quer viver na igreja, porque agora a sua vida é dentro da igreja, porque você está em tudo. Porque a extravagância incomoda. Mas eu vou te falar uma coisa. Aquele que conhece o Cristo verdadeiramente, ele não vive ele no domingo, ele vive ele todos os dias. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Às vezes eu me pego e falo assim, meu Deus, eu penso em Jesus o dia todo. Eu falo, meu Deus do céu, eu não consigo pensar em outra coisa. Porque o salmista vai dizer que só uma coisa é necessária. Só uma. E todas as outras coisas que você fizer, faça para alimentar essa uma. Faça para alimentar de todo o coração, de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo entendimento. Então, como eu falei, a extravagância, ela acaba incomodando.
Mas não deixe de ser extravagante, porque as pessoas estão incomodadas. Não deixe de ser extravagante, porque a sua família está incomodada, porque os seus vizinhos estão incomodados. Aumenta o louvor, irmão. Aumenta o som, aumenta o louvor. Aumenta a adoração, aumenta isso. Quando você é lá do mundo, a gente estava falando isso ontem, né? Quando era do mundo, aumentava o som em casa, ficava bailando, dançando, ia para lá, ia para cá. Agora que virou crente, está muita zoada, está muita zoada. Parece que virou crente, virou. Vou entregar só um pouquinho. Não, entrega tudo, irmão. Entrega tudo. Era do mundo, ia para o carnaval, passava 5 dias sem dormir. Acordava de manhã para comer feijoada. Vou comer feijoada aqui porque eu preciso ter força para correr hoje. Não perdia canário por nada, não perdia nada. Aí vim para a igreja, agora o som está alto. Ficava do lado de chiclete com banana. Pu, 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 no ouvido aqui. Era ou não era, irmão? Agora o som está alto, está me incomodando. Está me incomodando. Está me incomodando. Não está incomodando não, irmão, é o coração. Voltemos para o ambiente da extravagância. Que Deus levante viúvas aqui nessa igreja que entregam tudo que tem. Que Deus levante homens e mulheres que entreguem tudo que tem. Que Deus levante pessoas, amém, que não venha adorar só se for mandado, aleluia. Que venha dar glória a Deus não se for mandado, mas venha dar glória a Deus espontaneamente, aleluia. Está precisando dos irmãos que comece a gritar no meio do culto aqui e diga: fala papai, diz, aleluia. Meu irmão, está começando a precisar de homens e mulheres extravagantes. Que Deus levante mais salvinos nessa igreja. Sabe o que é salvino, irmão? Salvino ali no fundo. Que seja extravagante, meu irmão. Está todo mundo parado, ele está no fundo. Está todo mundo parado, ele está. O jovem está ali parado, ele passa pelo jovem. Bora. A salvação transmite alegria, aleluia. A vida com Deus é uma vida alegre, meu irmão, aleluia. Glória a Deus. Então seja extravagante, aleluia. Segundo, abra os olhos para os milagres de Deus. Deus tem feito milagres na sua vida? Olha para o teu irmão, pergunta aí: você tem milagre para contar? Vamos fazer assim agora? Vamos fazer, o culto hoje é comunitário, amém? Já aconteceu tanta coisa aqui nesse culto hoje, não foi? Eu vou te dar 1 minuto. Tem como botar aí, mídia? 1 minuto aqui? Tem como botar não? Tem? Vamos lá. Eu vou te dar 1 minuto. E você vai contar um testemunho para o irmão que está do seu lado, amém? De algo que Deus fez na sua vida. 1 minuto. 1 minuto você vai contar para ele, amém? Amém? Acho que Alex não sabe. Vai, Érico, 1 minuto só, 1 minuto para começar o culto. O culto já vai começar, 1 minuto. Foi? Vai lá. Novo time, 1 minuto. Rapaz, 1 minuto, vai. Oxe, não estava no lugar, meu. 1 minuto, vai, 1 minuto. Conta testemunho aí agora para o irmão. Conta aí, conta testemunho. Conta algo que Deus fez na tua vida, vai. Não tem nada para contar? Nada. Fala que você acordou hoje. Conta alguma coisa para o irmão aí que está do seu lado. Algum milagre. Testemunho não é só coisas que você foi curado do câncer não, irmão. É tudo que Deus faz na sua vida. Conta testemunho aí, ó. 28, 27.
Acabou. Amém. Amém. Entenda uma coisa. Há uma frase que diz: ou a sua vida é tudo milagre, ou ela é tudo natural. Você que precisa escolher como é a sua vida. Tomar um café em casa é um milagre. Sentar com a família é um milagre. Estar na mesa com a sua casa é um milagre. E nós precisamos começar a olhar a vida. Por que abre os olhos para o milagre? Porque os nossos olhos estão muitas vezes fechados. E a gente só acha que tem milagre quando Deus manda alguém entregar R$1.000 para a gente. Rapaz, tu viu o milagre que Deus fez na minha vida? Tu viu com o que Deus fez? O que Deus realizou? Como Deus fez? Não. Mas às vezes o milagre é uma pessoa te convidando essa semana para tomar café. Quem sabe Deus vai fazer um milagre na tua vida hoje. Alguém vai te chamar para sair para jantar fora. Mas você sabe por que os milagres não chegam na nossa vida? Porque a nossa vida é uma vida de murmuração. A nossa vida é uma vida muito mais com o olhar voltado para aquilo que eu não tenho. Salmo capítulo 139, versículo 5 vai dizer: tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. A mão de Deus está sobre a sua vida. Os milagres de Deus estão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você tem a bênção de Deus sobre você, meu irmão. E como isso é poderoso, entendemos que eu estou caminhando em um caminho de milagres. Eu posso estar no deserto, mas o meu caminho é de milagre, irmão. Eu posso estar passando por provação, mas o meu caminho é um caminho de milagre. O meu Deus está comigo, aleluia. Ele me cerca por trás e por diante. É Ele que põe a mão dele sobre a minha vida, aleluia. E o salmista vai dizer: eu posso, aleluia, enfrentar uma tropa e saltar as muralhas, porque o Senhor está comigo, e a vara e a mão dele me sustentam, aleluia. Mas a gente fica murmurando de tudo. A gente fica questionando. Se chove, murmura. Se faz sol, que sol miserável. Para de chamar o que Deus fez de miserável. Para. O sol é criação de Deus. E se Deus disse que era bom, é porque Ele é bom. Vai colocar sua camisa UV. Bota a cara toda branca, o protetor solar. Que sol miserável. Miserável, você está chamando o que Deus criou de bom, você está chamando de miserável. Aí se chove, a gente fala: meu Deus, que chuva miserável. Sabe, o Senhor fica olhando, eu faço o que mesmo? Chuva ou sol? Há um ditado árabe que diz que se a vida fosse só sol, ela se tornaria deserto. Mas se fosse só chuva, se tornaria inundação. Abra os olhos para os milagres de Deus. Tenha um coração grato. Sabe, a vida é um presente de Deus. A vida é para ser celebrada. E cada novo dia é uma oportunidade para agradecer o Senhor. Cada novo dia o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege, o Senhor cuida da nossa vida, o Senhor cuida da nossa família. O pastor Carlito Paz, ele vai dizer que quem pratica a gratidão rompe o ciclo da queixa e encontra o descanso na presença de Deus. Sabe por que você não descansa? Porque você é ingrato. Porque se você fosse grato, você estava usufruindo, deleitando-se naquilo que o Senhor fez, naquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Tenha a sua vida, querido, sabe, como um milagre. E agradeça a Deus todos os dias por isso. Agradeça a Deus pelo milagre, agradeça a Deus pela vida. A vida é um presente de Deus, irmão. Deus nos presenteou com isso, aleluia.
Então vá, se você quiser correr, corra. Se você quiser andar, ande. Mas não esqueça que a vida é um banquete de Deus. A vida é uma celebração e Deus nos deu isso. E Jesus, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vocês tenham vida em abundância. Que vocês tenham mais vida, mais vida, mais vida, mais vida. Porque só nele nós vamos ter essa vida. Mas a pessoa reclama de tudo da vida, irmão. Reclama se tem dinheiro, reclama se não tem. Tem gente que reclama até porque tem dinheiro, tu acredita? Porque o coração é reclamador. Reclama se você liga, reclama se você não liga. Aí se você liga para ela toda hora, está me incomodando. Se você não liga, esqueceu de mim. Isso não tem a ver, irmão, com murmuração só. Tem a ver com o coração. É o coração que é ingrato. Por isso que a Bíblia vai: convertei-vos ao Senhor. Vós, sabe, que o nosso coração venha se converter ao Senhor, verdadeiramente. Porque, querido, quando você está convertido ao Senhor, você pode estar na prisão, você vai estar cantando louvor. Você vai ter uma vida contente. Uma vida satisfeita. Tendo muito ou tendo pouco. É o que Filipenses capítulo 4, versículo 12 vai dizer. Versículo 11 vai dizer. Filipenses 4, 11. Sabe que nós tanto falamos aqui nessa casa, irmão. Tanto que nós pregamos sobre isso. Sabe o que é que está faltando na sua vida? Contentamento, irmão. Contentamento. A Bíblia vai dizer assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer. 12. Também sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Entenda uma coisa: experiência quer dizer que a pessoa passou e passou. Você só tem experiência quando você passa pelo lugar. O que Paulo está dizendo assim: eu tenho experiência nisso. Aí ele vai dizer aqui mais, ó: em todas essas coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13, ele vai dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento, irmão. Alegria da vida. Deus está querendo te dar a alegria da vida. Alegria de estar com Ele, na presença dEle, né? Nós cantamos aqui na igreja: só quero a Ti, nada mais, nada além de Ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos só em Ti, nada mais me satisfaz. Contentamento. Isso está nele. Amém? Terceiro, fuja do acúmulo e da ostentação. Fuja de uma vida de acúmulo e de ostentação. Eu tive uma experiência recente sobre uma situação, uma pessoa que eu conheço assim, e ela tinha que comprar um remédio, e ela não tinha o dinheiro para o remédio. Ah não, porque eu não tenho um remédio, eu quero que você ajeite aí, tal. Eu falei: beleza. Eu falei: o que está acontecendo em seu marido? Eu comecei a conversar com a pessoa, eu fui conversando, ela não tem o dinheiro. Não, beleza. Ela morava em outra cidade. Quando veio para a feira, ela chegou aqui e apareceu lá na minha casa com HB20 sem placa. Eu falei: comprou carro novo? Comprei. Mas você não estava passando por crise financeira? Ela falou: não, porque o dinheiro que eu tinha era o dinheiro do carro. E aí eu não podia gastar o dinheiro do carro com remédio. Nós acumulamos, irmão. Nós somos acumuladores. Acumuladores. E isso nos leva para o ambiente da ostentação. Aí a gente está tirando foto, colocando no Instagram, parecendo que está tudo perfeito. Não está. Tem nada perfeito. Uma vida perfeita, um casamento perfeito, uma igreja perfeita, um pastor perfeito, só no Instagram. Em outro lugar não tem não. Nenhum outro lugar tem. No Instagram tem. Sabe aquele cara que só dá risada, aquele cara que está sempre alegre, aquele cara que está sempre bem.
No Instagram vai ter. No Instagram tem. Nas redes sociais tem. Mas na vida real, tem não. Então fuja do acúmulo, sabe? Deus está nos chamando para ter uma vida simples. Não quer dizer que você não possa ter condições financeiras, não. Que Deus não possa entregar riqueza nas suas mãos. Que Deus não possa entregar, sabe, finanças nas suas mãos. Muito dinheiro, Deus quer e Deus pode fazer isso na sua vida. Mas mantenha uma vida simples. Porque o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Abre aí para mim. Vamos lá, vou terminar já. 1 Coríntios 11, 3. Olha para mim se é 1 Coríntios. Não está na minha mensagem. É 2 Coríntios 11, 3. Olha para mim. Mas receio que assim como a serpente, quem é a serpente? O diabo. Enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente, e vocês se apartem da simplicidade e pureza que está em Cristo. Uma vida simples. É isso que Deus deseja de nós, amém? E a tentação é que nós venhamos sair desse ambiente, da simplicidade que é em Jesus, amém? Quarto lugar, confie na provisão do Senhor. Deus provê as suas necessidades, amém? É Ele que provê tudo na sua vida. A Bíblia vai dizer no Salmo 34, 10, vai dizer: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor não têm falta de nada. Os que buscam ao Senhor não têm falta. Olha para teu irmão e diz assim: você não tem falta de nada, aleluia. Os leões podem passar fome, mas aqueles que buscam ao Senhor não têm falta de nada, aleluia. Deus é a sua provisão, aleluia. Glória a Deus. Como isso é incrível, irmão. Então, a gente precisa viver isso. Quinto lugar, invista em relacionamentos saudáveis para a sua vida. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: portanto, os meus amados irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Sabe, querido, bens materiais são passageiros e limitados. São as pessoas em nossas vidas que irão compartilhar das nossas alegrias, da nossa satisfação com Deus, da nossa alegria com o Senhor. Por isso que o desafio é: convide uma pessoa para ir na sua casa tomar um café, amém? Pessoas sempre à frente de coisas, sempre, sempre, e vantagens. Sexto lugar, e eu quero finalizar com isso, quero chamar o louvor aqui para subir. Celebre as suas conquistas. Quem tem conquistas aqui no Senhor, irmão? Está na hora da gente começar a celebrar as conquistas. Está na hora da gente começar a se alegrar, porque isso vai vencer a avareza. Celebrar as conquistas. Salmo 34, versículo 1 vai dizer: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então seja grato, irmão, em todas as circunstâncias. Celebre as pequenas coisas, celebre as pequenas conquistas, celebre os pequenos momentos, celebre os grandes momentos, mas celebre os pequenos. Celebre o momento que você está com muitas pessoas à sua volta, mas celebre o momento que você está sozinho com o Senhor, aonde Deus está te falando com você, ministrando a sua vida. Celebre as vitórias, mas celebre também os momentos que você não vai ter vitória. Comece a celebrar, porque a celebração não tem a ver com aquilo que você tem, tem a ver com aquilo que Deus transformou a sua vida, tem a ver com aquilo que você carrega. E você é um filho amado de Deus, e todo filho amado de Deus celebra a vida. Celebra a vida, irmão. Celebra aquilo que Deus tem entregue nas suas mãos. Você está vivendo uma vida murmurenta, sem celebrar. Está na hora de celebrar, irmão. Está na hora de celebrar. Eu gosto de um vídeo que tem na internet, onde a mulher está batendo parabéns para ela mesma, sozinha na lanchonete. Ela sozinha assim, sentada. Parabéns para você. Aí
todo mundo fala, é uma solitária. Não, é uma que celebra. Chamou, não veio. Eu chamei fulano de tal, não veio, estou triste. Não veio. Que nada roube a sua celebração. Que nada roube esse contentamento no Senhor, no seu coração, para o louvor da glória de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Olha o que a Bíblia vai dizer, irmão, sabe, Salmo 34:1 eu já li, sabe, o pastor Carlito Paz vai dizer, desfrute-o hoje sem ser dominado pelo amanhã. Salmo 126:3 vai dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos... Deus tem feito grandes coisas na sua vida, irmão. Então celebra, 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 sabe? Aleluia. E você está dizendo, pastor, mas eu não estou vendo grandes coisas. Olha o que a Bíblia vai dizer que é grandes coisas. 1 Timóteo 6,6. Esse texto é forte, né? Eu vou te falar que eu estudei esse texto agora, eu já li esse texto. Eu já li mais de 30 vezes esse livro de Timóteo. E eu passei por esse texto 10.000 vezes e não tinha percebido isso. Diz assim, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é, em si mesmo, uma grande riqueza. Em si mesmo, é uma grande riqueza. Devoção e contentamento. Eu quero convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. Só pega a ti. Quantos têm esse momento como um momento de celebração na sua vida, amém? Vamos celebrar ao Senhor. Aleluia. Deus está colocando uma nova canção nos seus lábios, amém? Deus está colocando uma nova canção nos seus lábios. Aleluia. Então celebra Ele, irmão, glorifica o nome dEle, exalta aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia.